Fala sexto ano, venho trazendo a nossa videoaula dessa semana e hoje a gente vai trabalhar o capítulo 14 e o capítulo 15, tá bom? Já que o 14 ele é bem curtinho, vai dar para a gente trabalhar dois essa semana. Então vamos lá. Gente, o capítulo 14 ele faz uma retomada àqueles reinos africanos que nós já havíamos falado, tá? No caso, nós falamos do reino de Kush, né? Na fase Meroé, né? Algumas características do reino, entre outras coisas. E agora, quando a gente está já no final da Idade Antiga, nós vamos voltar a essa região e também falar de uma área da África ali abaixo do deserto do Saara, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, como a gente está falando do fim do Império Romano, no capítulo 13, nós vimos que durante a fase do Baixo Império Romano, nós tivemos uma grande crise na Roma Antiga, tá? E o Império Romano em crise, né, precisou se reorganizar territorialmente e administrativamente. Logo, acabou ocorrendo a divisão do Império Romano lá pelo imperador Diocleciano, né? Lá no século III, no finalzinho do século III depois de Cristo, né? E aí, para que o Império Romano conseguisse garantir a sua estabilidade em seus domínios, né, o Império ele passou a apoiar grupos locais, grupos étnicos locais, para o controle daqueles territórios. E aí nós chegamos ao antigo reino de Kush, que ainda existia aí nessa época, mas que no ano 350 depois de Cristo acabou sendo invadido pelo Império Axum, tá? E com a invasão do Império Axum e depois com o controle da etnia Nobata na antiga capital do reino de Kush, e essa etnia Nobata era apoiada pelo Império Romano, né? O reino acabou se dividindo em reinos menores. A Nobátia, controlada aí pela etnia Nobata, né? O reino do Angola e o reino de Alodia, tá? E aí nós temos também nessa época surgindo o Império Axum, né? Tanto foi que o Império Axum que invadiu definitivamente o reino de Kush aí no ano 350. Vou colocar aqui em 350 depois de Cristo, né? Então vamos lá. Sobre o Império Axum. Se vocês olharem lá no mapa, deixa eu ver se eu consigo achar um mapa legal para a gente aqui no livro. Ó, achei um aqui, ó. Aqui no mapa, na página 272, vocês podem ver aqui, ó, o reino de Axum e o reino de Kush, tá? Aqui no reino de Kush que nós teremos aqueles três reinos menores sendo formados quando ele cai. E o Império Axum, também chamado de Reino de Axum, ele está mais embaixo aqui, ó, né, mas bem próximo do rio Nilo e também do Mar Vermelho, que é um mar que fica aqui entre a África e o Oriente Médio, tá? Então, voltando lá no resumo, o Império Axum ele passa a se formar ali na Idade Antiga, né, quando a etnia, né, os grupos de Axumitas passam a conviver ali, e esse império se forma e passa a se expandir pela região no século III depois de Cristo, chegando até o reino de Kush, invadindo o reino ali, né? Ah, a localização geográfica do Império de Axum, como a gente viu no mapa, está ali, próximo do Rio Nilo e próximo do Oriente Médio, com o mar Mediterrâneo. Espera só um momento, gente, que eu vou... Voltei, gente, meu cachorro estava latindo, querendo sair do quarto. Bom, onde é que eu estava? Ah, a localização geográfica. Então, por eles estarem próximos do Rio Nilo e do Mar Vermelho ali, do Oriente Médio, né? Duas coisas a gente pode tirar daí. Primeira, que as terras ali do reino de Axum eram muito férteis porque eram banhadas tanto por um rio, né? Que era o Rio Nilo. Na verdade, que eram banhadas pelo Rio Nilo, né? Porque o Mar Vermelho é um mar, né? A salgada não vai banhar as terras para agricultura. Mas ali pelo Rio Nilo, as terras serão bastante férteis e eles vão desenvolver agricultura e também uma atividade pecuária, tá bom? Além disso, agora sim, por causa do Mar Vermelho, eles vão ter muito contato com os povos vindos do Oriente Médio. E por causa do Rio Nilo, eles vão ter contato também com os egípcios, os gregos que descem o Rio Nilo para comercializar e até mesmo os romanos, né? Então, todo esse contato com diferentes povos, com diferentes culturas,
acaba influenciando a cultura xumita também, tanto nas tradições, nos costumes, na língua e na escrita. E uma das principais influências a gente pode ver na própria religião, em que o Império de Axum desenvolve o cristianismo cópita. Aí, relacionando o cristianismo com as características locais ali do continente africano, né? Tanto do Egito até o Império de Axum, que é de onde vem esse nome cópita, vem do Egito, se eu não me engano. E, como característica desse cristianismo, né, o chefe da igreja no reino de Axum é o próprio rei. Tá? E essa cristianização do reino ela se inicia por volta do século IV depois de Cristo, tá? Que é justamente o momento em que o Império de Axum continua aí sua expansão. Aí, passado o Império de Axum, a gente chega no Reino do Sudão Ocidental, também chamado de Reinos Sudaneses, aí pelo livro, né? E aí, a gente pode ver aqui, ó, o Sudão Ocidental é esse nome? Já me deu um branco aqui do nada, gente. O Reino do Sudão Ocidental, né? Ele está localizado aqui nessa região, ó, abaixo da linha do deserto do Saara. Não tem como a gente ver aqui no mapa, pois não é marcado o deserto, e sim os rios aqui, né? Mas aqui a gente vai ver ó, o Império Songhai, o Reino de Mali, né? Que a gente vai falar, e o Reino de Gana também, que está aqui, né? Também chamado de Império de Gana. Essas nomenclaturas reino, império, muitas vezes elas vão se referir às mesmas civilizações, tá? Mas aí a gente consegue ver aqui a localização delas mais ou menos, né? Enfim, voltando lá para o resumo. Esses reinos sudaneses. O Sudão significa uma terra abaixo do deserto do Saara, onde a gente tem contato com a população negra africana, né? E os reinos sudaneses, eles serão conhecidos por serem grandes reinos comerciais. E por causa disso, muçulmanos vindos do Oriente Médio, né, e alguns outros povos ali do norte da África, inclusive os egípcios, vão comercializar com esses reinos sudaneses com alguma frequência. Tá? E aí, de uma forma bem resumida, algumas características desses reinos daí, né? Mais para frente, lá no sétimo ano, a gente vai voltar nesses reinos e eu posso, inclusive, falar mais sobre eles lá, tá bom? O reino de Gana, o que o livro traz para a gente aí? É um reino que acaba sofrendo uma dominação dos muçulmanos durante ali o século XI ao século XIII depois de Cristo. A gente vai falar disso no ano que vem, quando a gente falar de islamismo. É um reino com uma forte hierarquia social e a palavra Gana vem da palavra Gana, que significa chefe de guerra naquela sociedade. Tá? O reino de Mali, ele é um reino que conquista Gana após a dominação islâmica daquele reino. Né? Contudo, o reino de Mali ele viria a ser dominado pelos portugueses a partir do século XV, que é o momento da expansão marítima e da colonização de territórios da África pelos europeus. Né? E o reino de Songhai, né, é um reino formado a partir da decadência do reino de Mali, né, com aquela dominação sofrida pelos portugueses, e esse reino vai ser composto por uma etnia da região, que é a etnia Songhai, nomeando o reino. Tá? Bom, gente, esse capítulo ele tem uma partezinha que fala sobre o islamismo, mas como essa matéria é do sétimo ano para gente, eu vou decidir falar sobre ela, né? Eu decidi falar sobre ela no ano que vem com vocês, tá bom? Fora isso, a gente fecha esse capítulo, ele é bem curtinho, né? Dito isso, eu vou fechar essa videoaula e vou gravar do capítulo 15 para a gente já adiantar a nossa matéria aí, tá bom? É isso, até daqui a pouco, gente.